Fala aí, aluno do segundo ano, aula 14, página 59. Vamos fechar essa unidade 28 aí. Seguinte, agora dentro do processo de independência da América, aí, gente, agora a gente vai chegar no Brasil, tá? Então, aqui agora é o seguinte, o começo do processo de independência do Brasil vai começar com a chegada da família real, gente. Então, vamos ver aqui, ó. A gente vai colocar aqui para vocês, período, governo, tanto faz, período joanino, porque justamente se refere a Dom João VI e sua corte no Brasil, tá? Então é o seguinte, quando vocês pegam essa ideia aqui, ó, de Dom João VI e corte, já parem nessa palavrinha aqui, gente. Quando vocês pegam a ideia de corte, já pega aquela ideia de parasita social. Então, ó, basicamente esse pessoal aqui vai onerar muito o Estado brasileiro aqui no período aqui, beleza? E daí o seguinte, por quê? Por que Dom João VI vai parar aqui? Então, qual seria esta causa aqui, gente? Aí voltamos nós aqui, ó, ao mesmo processo, ó. O Dom João vai parar aqui por esta causa. Domínio napoleônico. Então, o que acontece? Napoleão Bonaparte, o quê? Invadiu Portugal. A família real e a corte, o quê? Se deslocam para o Brasil. Gente, claro, se deslocaram para o Brasil para fugir de Napoleão. Existe essa ideia aí, gente, você não vai morrer nunca, tá? Mas também eu quero que vocês pensem um pouco. O problema é o seguinte, Napoleão é encrenca, gente. Só que não esqueça que a Inglaterra também é o quê? Encrenca. Então, logicamente, aqui, ó, existe todo aquele conceito ligado a isso aqui, ó. Pô, eles vão se deslocar ao Brasil? Vão. Só que vai existir o quê? Uma escolta. Ou seja, poderosos navios que vão escoltar a família real até o Brasil. E agora imagine só, gente. Essa escolta aqui nada mais é do que uma escolta da Inglaterra. Ou seja, gente, pô, qual seriam os interesses da Inglaterra? Quem trazia a família real e a corte para cá? Simplesinho, gente. A ideia que vocês pensar aqui é assim, ó. A Inglaterra vai desejar uma coisa só. Primeiro, a famosa abertura dos portos, tá? Ou seja, o fim do pacto colonial, a maneira como vocês acharem melhor aí, beleza? Que vai ocorrer lá em 1808 mesmo, tá? E, logicamente, gente, um outro lance, cara, que a Inglaterra quer e quer muito aqui no Brasil. Aí sim, ó. É o fim da escravidão. Beleza? Então, se vocês pegam lá, cara, toda a documentação da época lá, vocês já vão ver que existe uma pressão, cara, para terminar com a escravidão no Brasil desde 1808, tá? Por causa do quê? Da relação que existe com essa escolta, tá? Só que, logicamente, o quê? Ainda não. Um país muito agrário, muito dependente da ideia da agricultura e da escravidão, não podia terminar com a escravidão o quê? De uma hora para outra aqui, beleza? Então, cara, vão sempre pegando essa ideia aqui, o porquê que ele vai vir e a ideia da participação aqui da Inglaterra. Beleza, gente. Aí, o que acontece? A gente chega até o Brasil, ou seja, aí a gente vai falar aqui, ó, Dom João VI no Brasil. E daí o que acontece? O que esse menino vai fazer aqui? Então, a gente vai pegar aqui, ó, no mesmo ano de 1808, então, deixa eu pôr aqui, ó, 1808, vai se promover isso que eu citei aqui, ó, a famosa abertura dos portos, tá? Então, o que acontece? Abertura dos portos no Brasil, show de bola. Uma parte do acordo com a Inglaterra já está feito, beleza? E daí o que acontece? Outro lance assim, gente. Tecnicamente, nesse mesmo ano de 1808 aqui, ó, liberou a indústria. Tá? Então, o que acontece, gente? Bom, vai pegar simplesmente lá toda a documentação do Alvará de 1785 e tocar fogo. Agora liberou a indústria no Brasil. Claro, gente, não vai vir uma baita indústria aqui na época ainda, né? Eles consideram o surto industrial brasileiro lá com o Barão de Mauá, tá? Mas, cara, já está liberado alguma coisa.
E lógico, a gente vai liberar a indústria, mas nada que possa prejudicar o quê? O comércio inglês. Tanto que, agora sim, esse eu vou até destacar aqui, ó. 1810, vai vir aqui os famosos o quê? Tratados de comércio. Então, deixa eu pôr aqui, ó. Que é aquele que a gente conhece como o nome de Tratado de Comércio, Amizade e Navegação. Ou seja, todo o processo ligado a isso aqui, gente, amizade e navegação. Esse tratado aqui, gente, é entre a Inglaterra e, logicamente, e Portugal. Eu não gosto muito, cara, quando a gente vê assim, ó, pô, Inglaterra e Brasil. Não, tecnicamente não é nada de Brasil aqui não, gente. É um tratado feito o quê? Entre Portugal e a Inglaterra, tá? Aí o que vai rolar, cara, por esse tratado aqui? Basicamente, os portos estão abertos às nações amigas. Pô, gente, as únicas nações inimigas aqui ainda é a França, tá? Por causa do Napoleão, e a Espanha, porque era uma fortíssima aliada do quê? De Napoleão, porque tinha também lá o quê? O irmão do Napoleão no comando, tá? Por esse tratado é assim, gente, um produto holandês para entrar aqui até pode entrar, mas ele vai pagar lá 30% de taxa. Um produto da indústria portuguesa, sei lá, pagaria 20%. E um produto inglês pagaria o quê? 12% para entrar aqui no Brasil. Então, tecnicamente, gente, esse tratado aqui vai beneficiar a indústria inglesa, tá? Por isso que não pode ter aqui indústria no Brasil, porque vai ferir os interesses do quê? Ingleses, tá? E, logicamente, que isso vai prejudicar até a indústria portuguesa. Mas não esqueçam que até 1810, cara, Portugal está o quê? Sob domínio ainda francês. Beleza? Então, o negócio que já estava bem acabadão. Beleza? E um outro lance que é bom destacar aqui, gente, ó, vai ser, já que eu estava falando de Napoleão, essa coisa toda, 1815, 1816, vamos ser lá na Europa, o famoso Congresso de Viena. Viena, na Áustria. E logicamente que por esse Congresso de Viena aqui, aí deixa eu pegar um gizinho aqui, ó. Olha o que vai acontecer. Olha o que vai acontecer. Brasil elevado à categoria de reino. Beleza? Então o que acontece, gente? Ele vai fazer uma série de medidas aqui, ó, né? Justamente o quê? Para tornar o Brasil dentro de uma política do liberalismo econômico, tá? Agora, o lance é assim, gente. Aqui eu estou falando de política, economia, política, economia, política, economia. Pô, vai criar ainda o Banco do Brasil, tá? Vai fazer lá a Casa da Moeda e vai fazer uma série de outras obras. Daí vocês podem pensar assim, o Jardim Botânico, a Biblioteca Nacional, o Museu não sei das quantas, a Ópera não sei das quantas, o Teatro não sei das quantas. Gente, ele vai fazer uma série de reformulações. Precisa ficar decorando isso aí, gente? Claro que não. Aí vocês têm que pensar nessa maneira aqui, ó. Em vez de ficar guardando e decorando as obras que ele vai fazer aqui, vocês têm que pensar nesse sentido aqui, ó. Putz, Brasil. Meu, o Brasil, cara, isso aqui é realmente, como se falava antes, o quinto dos infernos, gente, tá? Terra de ninguém. Ou seja, isso aqui tá ferrado, não tem nada. O Rio de Janeiro, para onde eles desembarcaram aqui, gente, putz, virado no chapéu. Terra de índio, que nem se falava, tá? Aí o que acontece? Agora vai vir tudo. Aqui, ó. O Brasil se vestiu de metrópole. Acredito para vocês que vão fazer, cara, Enem, vestibular ou qualquer outra coisa, meu, guardem essa frase aqui, ó. Ela é bem melhor, tá? Porque tecnicamente o que vai acontecer? Tudo que vai ser feito no Rio de Janeiro, cara, para simplesmente o quê? Agradar a corte. Daí vocês têm que pensar, ó, biblioteca, teatro, praças, jardim botânico. Meu, não tinha nada disso. Só que ele veio com uma corte para cá e essa corte vai querer viver as mesmas coisas que vivia o quê? Lá na Europa, tá? Então pode ver, ó, quando o Napoleão cai em 1815, simplesmente vem toda a ideia do quê, ó? Da missão francesa para cá, tá? Porque daí a França já não é mais inimiga. Acabou o Napoleão, a França deixa de ser inimiga, tá? Então o Brasil, cara, está se tornando agora o quê?
simplesmente uma metrópole. É como se fosse Lisboa, beleza? E foram felizes para sempre. Gente, isso aí é mais ou menos, tá? Tanto que vocês vão ver que existe no Brasil aquela ideia. Tudo está acontecendo no Rio de Janeiro, tá? E ali um pouco na Bahia, onde eles desceram primeiro, e o resto, cara, do Brasil tá o quê? Totalmente esquecido. O norte, o sul, o leste, o leste não, o oeste, tá tudo virado no chapéu. Por isso que vocês vão ver essa revolta aqui, ó. 1817, a famosa Revolução Pernambucana. Pode ver, gente, é sempre lá no Nordeste, cara, que acontece essas coisas, ó, a Revolução Pernambucana, tá? E daí, para não ficar enrolando vocês aqui, ó, só vou escrever uma coisinha. É contra os portugueses. Então é um sentimento nacionalista que tem lá em Pernambuco, tá? Muito, muito, muito mesmo, muito regional deles aqui, da elite, né, das populações em gerais, dos comerciantes e tudo mais. Um sentimento o quê? Anti-lusitano. Aí, é melhor vocês guardarem isso aqui, ó. Porque daí é em relação ao comércio, à política, cara, a ideia da sociedade, tudo que simplesmente pode pintar numa questão aí. Beleza? Aí, continuando. Simplesmente a Europa lá, tá fervilhando. E daí vai rolar isso aqui, ó. 1820, a famosa Revolução do Porto. Hoje os caras chamam assim também, ó, Revolução Liberal da Corte, na cidade do Porto. Show de bola, Revolução do Porto, 1820. Ou seja, com essa revolução aqui, gente, as cortes que permaneceram em Portugal afastam a influência política inglesa e voltam o quê? A governar Portugal. Ou seja, tomaram de volta Portugal dos ingleses e eles vão ter aqui alguns objetivos. Aí deixa eu pôr aqui para vocês, ó. O objetivo. A volta de Dom João e toda a sua família. Tranquilo? Então, eles querem que o rei volte para Portugal e, logicamente, volte com a sua família e governe novamente o quê? Portugal. Não mais como um rei absolutista, mas jurando uma constituição, que é o que vai acontecer, tá? As cortes que estão lá fazem uma constituição, Dom João jura e ele fica sendo o quê? O rei de Portugal. Porém, gente, existe um lance. As cortes também querem o quê? O outro objetivo, que é a recolonização do Brasil. É que nem eu falo, gente, de bobo esses caras aqui não tinham nada, tá? Claro que eles querem que o rei volte e possa ser o quê? Recolonizado o Brasil. Isso aqui não ia interessar nem para a Inglaterra nem para a elite local que está aqui. Do jeito que estava aqui, com a ideia da abertura dos portos e tudo mais, estava interessantíssimo, tá? E daí o que vai acontecer, gente? Aí que vem o lance. Ó, vai existir justamente o quê? Uma pressão. Ó, uma pressão para Pedro voltar. Pô, professor, não era Dom João? Gente. Só que o Pedro ficou aqui. Aquele que seria o Dom Pedro I. Só que as cortes lá de Portugal querem que o cara volte, cara, mais para ontem. Beleza? Então, as cortes portuguesas querem que o Dom Pedro I volte, né? O príncipe regente do Brasil. Claro, gente, eles querem recolonizar. Então, eles querem toda a família lá. Só que daí, gente, que vai vir aqui, ó, o negócio, fazer um grande X aqui, ó. Não é vezes não, hein, moçada? É X, ó. Existe também o quê? Uma pressão para Pedro I, o príncipe regente, ficar. Eu só não coloco Pedro I aqui ainda porque ele não é o imperador ainda, tá, gente? Ele é o príncipe regente. E daí, gente, de quem que é essa pressão para o Pedro ficar? Das elites brasileiras, da elite agrária, o pessoal muito ligado ao quê? Ao José Bonifácio, tá? E daí, gente, quem é que vai ganhar esse cabo de guerra aqui? Justamente o quê? As elites aqui, gente, tá? Aí o que vai rolar, gente? Simplesmente pelo Pedro ficar aqui, ó, vai vir um ato lá de Portugal exigindo, cara, o quê? Até a prisão dele se bobear.
Aí vai ter mais uma reação das cortes aqui, que daí vai se dar tudo o famoso dia do fico. Ou seja, com o apoio simplesmente das elites, isso já é janeiro de 1822, o Dom Pedro o quê? Decide ficar. Meu, isso o quê? Aflora cada vez mais as cortes lá em Portugal, que querem que ele volte, que querem que ele volte, que querem que ele volte. E ele não decidiu ficar. Então as pressões aumentam. Diz a lenda que viriam tropas de Portugal para justamente o quê? Controlar a situação aqui e rebaixar o Pedro de cargo. De príncipe regente ele voltaria a ser o quê? Governador geral. Aí o que acontece, gente? Para não dar essa situação, vai vir aqui em 1822 a famosa o quê? Independência. Então, gente, observem bem, cara, como é que é a ideia. Olha o nome, até ajuda o nome, ó. É a Proclamação da Independência. O Dom Pedro proclamou a independência do Brasil. Então, proclame um documento, tá? E daí o que acontece? Tudo isso vai gerar o quê? Um acordo onde o Brasil vai ter que fazer o quê? Duas coisinhas para Portugal. Primeiro, pagar uma indenização. Se não me engano, lá eram 2 milhões de libras. Dinheiro pra caramba hoje e lá naquela época também muita grana, tá? E o outro lance, cara, que simplesmente, cara, o Brasil vai ter que fazer é reconhecer Dom João VI como o primeiro imperador do Brasil. Por isso que a gente estuda a história do Brasil que é meio errada. Porque a gente fala assim, ó, primeiro império Dom Pedro I. Não, na verdade o primeiro império é o Dom João VI, tá? Por causa do documento relacionado à independência. Agora, beleza, e vai lá, reconhece o Dom João como imperador do Brasil, beleza, tá tudo certinho, tranquilo, opa. Agora o problema é o dinheiro, gente. Vai pagar com o quê? O Dom João, quando voltou para Portugal, levou o tesouro público. O Brasil ficou sem nada, tá? E daí que vai entrar isso aqui, gente, ó. Aí vou até fazer um balãozinho aqui, ó, para nós encerrar o negócio. Inglaterra, daí a gente pôr aqui Brasil e Portugal. Então, gente, o Brasil vai lá e faz o quê? Empréstimos da Inglaterra, tá? Não uma vez só, tá, gente? Isso aqui é tudo dinheiro parcelado. E esse dinheiro o quê? Viria para cá, para Portugal. Olha só que bacana. Então, empresta dinheiro na Inglaterra, a gente já nasce, né, endividado, paga Portugal. E daí Portugal faz o que com o dinheiro? Portugal vai lá e paga a grana que devia para a Inglaterra. Então, tecnicamente é assim, gente. Quem mais saiu lucrando com a nossa independência? Claro que foi a Inglaterra e seus bancos. Portugal lucrou porque amortizou um tanto da dívida que tinha com o quê? Com a Inglaterra, tá? E o Brasil saiu ganhando? Ah, gente, vamos falar a real aqui. O Brasil como nação não, mas pelo menos aqui se concretiza uma ideia do quê? De liberdade, tá? Que começou lá desde o processo de abertura dos portos, passando pela elevação a reino e tudo mais. Agora ele é oficialmente o quê? Livre a partir daqui e a elite agrária está feliz da vida, tá? Então o que acontece? Para finalizar, claro que tudo isso é feito pelo quê? Dom Pedro I. Sem dúvida nenhuma. Só que se vocês pegarem qualquer livro de história aí, gente, vocês vão ver assim, Pedro I proclamou, mas quem articulou todo o processo foi o José Bonifácio. Por isso que o José Bonifácio é conhecido como o quê? O pai da independência do Brasil. Beleza, crianças? Então fique aí com essa aula. Um abraço a todos e se cuidem.